Bom dia, povo de Deus. Bom dia, seja bem-vindo em mais uma palavra de fé, mais uma palavra do dia. Hoje, dia 14 de novembro de 2021, esse domingão abençoado na presença de Deus. Ontem nós iniciamos Mateus capítulo de número 9, estudamos do versículo 1 ao versículo 13. Hoje a gente vai concluir Mateus 9 e já entra em Mateus 10. Vamos correndo para a gente conseguir concluir o Evangelho de Mateus agora em novembro. Para dezembro a gente já começar na palavra do dia falando sobre outro Evangelho para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você aproveite também para deixar o teu comentário, o teu pedido de oração. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e nós vamos juntos aqui no canal do YouTube, todos os dias às 6 da manhã, a palavra de fé, e todos os dias às 6 da tarde a oração de milagre em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14. Então chegaram ao pé dele os seus discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo em pano novo, em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se o maior rotura. Não se deita vinho novo em odre velho, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam, mas deita-se vinho novo em odre novo, assim ambos se conservam. Mateus capítulo 9, versículo 18 a seguir. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha impondo-lhe as tuas mãos e ela viverá. E Jesus levantou-se, o seguindo ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e a pegou-a pela mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Versículo 27 a seguir. A cura de 2 cegos e um mudo. E partiu Jesus dali, segurando nos 2 cegos, clamaram, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximou dele, e Jesus disse-lhe: Crede vós que eu posso fazer isto? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os seus olhos, e dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriu, e Jesus começou a dizer: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou-lhe o demônio,
falou mudo e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo espírito dos demônios. Versículo 35, a seara é grande e os ceifeiros. Percorria Jesus todas as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos e as moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desarraigados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois ao Senhor da seara que mandei ceifeiros para a sua seara. Então vamos lá concluir o capítulo de número 9, para nós entrarmos no capítulo de número 10. Nós estudamos no sábado acerca do capítulo 9, que Jesus vai entrar na cidade de Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum Jesus vai curar um paralítico em Cafarnaum. Após Jesus sair daquele cenário de cura, Jesus vai passar na alfândega e vai recrutar Mateus para trabalhar com ele. Mateus servia ali como cobrador de imposto, então Jesus vai recrutar Mateus. Mateus vai deixar tudo, vai seguir Jesus. Jesus agora vai chegar-se em uma casa, sentar, comer com os pecadores, vai ser criticado pelos fariseus. E no versículo 14, Jesus vai ser indagado acerca do jejum. Muitos dos fariseus que acompanhavam a pregação de Jesus não acompanhavam a pregação dele porque gostavam de ouvir ele pregar. Pelo contrário, os fariseus iam para o culto acompanhar a pregação de Jesus só para procurar algo para se levantar, para sair falando e caluniando o ministério de Jesus. Então agora, em Mateus capítulo 9, mais precisamente do versículo 14, Jesus vai ser indagado por que os seus discípulos não jejuam. Os fariseus vão dizer: uai, Jesus, nós jejuamos, os saduceus jejuam, todo o povo jejuma, e por que os discípulos não jejuam? Aí Jesus vai dizer: por acaso eles vão jejuar quando eles estão comigo? Eles não têm necessidade de jejuar agora, eles vão ter necessidade de jejuar quando eles saírem de perto de mim. Por acaso eles vão andar triste quando o noivo está presente? Não. Então vai chegar o dia em que o esposo vai ser tirado deles. Jesus estava falando de si próprio, aonde eles jejuarão. Do versículo 18 ao 26, Jesus vai falar sobre duas curas em uma mesma passagem. A ressurreição da filha de Jairo, que estava doente, e Jairo vai rogar para que Jesus vá na sua casa, e também a cura da mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Duas curas instantâneas, duas curas muito bem pregadas pela igreja, muito bem expressada. Então Jesus vai falar sobre que ele entra na casa de Jairo, a menina já está morta, ele coloca todo mundo para fora e ele opera aquele milagre, o nome dele é glorificado, o nome de Deus é espalhado por toda aquela terra. E também a mulher que tem o fluxo de sangue, que toca em Jesus e é curada. Do versículo 27 ao versículo 34, a Bíblia diz que Jesus vai curar 2 cegos que trouxeram a ele, e ele vai impor as mãos sobre esses cegos e vai perguntar para eles: vocês crêem? E os cegos vai dizer: nós cremos, Jesus. Então Jesus disse: olha, seja feito segundo a sua fé. E a Bíblia diz que aqueles cegos foram curados. E depois trouxeram para Jesus um mudo. Todo mundo pensava que aquele homem era mudo de nascença, só que quando Jesus olha para ele, Jesus vai dar o diagnóstico que ele era mudo, mas ele era endemoniado. Então Jesus não ora primeiro para ele ser curado. Jesus ora para o demônio sair dele, e depois que o demônio sai dele, ele volta a falar. Então ali havia sobre aquele homem um demônio que estava causando
aquele problema de lhe deixar mudo. Jesus opera mais esses milagres. Perceba que no capítulo 9 é um capítulo cheio de milagre, de operação de milagre. E Jesus termina o capítulo 9 pregando sobre a seara. Jesus vai falar, olha gente, realmente a minha seara é grande, a obra é grande, é muita obra para fazer, é muita alma para ganhar. Porém, quando eu observo, eu vejo no meio da multidão que vocês estão como um rebanho desarraigado, errante. Vocês estão como ovelha que não tem pastor. Aí Jesus vai dar duas orientações. A primeira é que a seara é grande e que os ceifeiros são poucos. Ou seja, a seara é grande, é muito trabalho e poucos são os que se disponibilizam. Aí Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mandei ceifeiros para a sua obra. Jesus nos manda orar para que o Senhor levante ceifeiros, pessoas que têm prazer de fazer a obra. Concluindo, não precisa brigar. Tem espaço para todo mundo na obra de Deus. Não tem necessidade de brigar por igreja, por posicionamento, por ovelha. A obra é grande, pode ser feita por todos que querem fazê-la. Vamos partir agora, meus queridos, para o capítulo 10, vamos? Vamos aproveitar que hoje a gente tem um tempinho e nós vamos partir agora para o capítulo de número 10. Vamos lá? Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos eram: o primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananeu, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades samaritanas, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, purificai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouros, nem prata, nem cobre, nem linho, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que quem nela seja digno de hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne a vossa paz a vós. E ninguém vos recebeis, nem escutai as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Eu quero estudar hoje com vocês somente até o versículo de número 16. Amanhã nós vamos estudar Mateus capítulo 10, do versículo 17 até concluirmos Mateus, porque o capítulo é muito grande. E amanhã nós já entramos aí no capítulo 11. Amanhã a gente conclui Mateus capítulo 10 e conclui Mateus capítulo 11, porque o capítulo 11 é pequeno.
Após Jesus terminar, meus irmãos, de pregar o capítulo 9, após ele ter curado ali a filha de Jairo, ter curado a mulher do fluxo de sangue, ter curado aqueles 2 cegos, aquele mudo, expulsado os demônios e ter falado acerca da seara, Jesus agora vai chamar e concluir, você pode perceber no capítulo 10, Jesus vai chamar e concluir ao recrutamento dos seus apóstolos. Jesus vai chamar todos os 12 apóstolos e vai lhes dar poder. Jesus delegou o poder e a autoridade para os 12 apóstolos expulsarem espíritos imundos, demônios, curarem os enfermos, expulsarem todo o mal da vida do povo. Então Jesus agora começa a colocar os seus apóstolos em campo. Até então, eles estavam somente acompanhando Jesus e agora Jesus vai começar a testar eles no campo de batalha. Do versículo 12 ao versículo 4, dá-se o nome de todos os apóstolos. E do versículo 5, Jesus vai dizer que envia eles, dando-lhe algumas instruções. As instruções que Jesus deu era para eles pregarem para as gentes e ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregando a palavra, pregando basicamente o reino de Deus, curando os enfermos. Essas instruções de Jesus, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Aí Jesus vai dizer, olha, eu não quero que vocês se embaraçem à beira do caminho, porque quando vocês começarem a operar milagre no meu nome, a multidão vai ficar em alvoroço. Então, vocês vão ser convidados para possuir ouro, prata, cobre, cintos, tantas coisas que vão querer dar para vocês, mas não se preocupe com isso, não ajuntei. Jesus vai dizer, não se embaraça, não ajuntei ouro, nem prata, nem cobre, nem cinto, não. Não é para vocês ficar ligados com isso. O obreiro é digno do seu alimento. Então Jesus estava dizendo, eu sei do que vocês precisam. Então qualquer aldeia ou cidade que vocês entrar, procura alguém para hospedar vocês. Olha as instruções de Jesus, gente, tanto que Jesus era inteligente. Procura alguém para hospedar vocês quando vocês entrarem. Vai e sauda aquela família com a paz, se aquela família for digna de paz, que aquela paz repose sobre eles, se eles não for dignos, que essa paz voltem para vocês. E se porventura vocês chegarem em algum lugar e as pessoas não receber vocês e nem escutar a palavra de vocês, Jesus está dizendo, não perde tempo com aquele povo lá não. Sai daquela casa, daquela cidade, sacode, bate a poeira dos pés e vaza, vai embora. Porque eu digo para vocês que vai ter um juízo sobre aquela cidade bem maior do que houve aquele juízo sobre Sodoma e Gomorra. Jesus está dizendo da destruição dos últimos dias. Aí no versículo 16, ele conclui dizendo, na verdade eu não vou mentir para vocês. Eu estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos. Portanto, eu quero que vocês sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, tenha cautela, confia desconfiando, faz a obra pisando em ovo, na vigilância, mas ao mesmo tempo que vocês vão ser prudentes, sejam simples. Façam a minha obra e deixa que eu cuido do resto. Então essa é a conclusão que nós vamos ter aqui do capítulo 10. Amanhã a gente começa a estudar a partir do versículo 17, a gente conclui o capítulo 10 e conclui o capítulo 11, tá bom? Deixa eu orar por você, eu quero abençoar o teu dia, quero abençoar o teu domingo, que ele venha a ser de paz, de bênção, de vitória, de misericórdia, e que nós possamos iniciar uma semana aí, uma segunda-feira de bênção e de vitória, tá bom?
Não esquece que eu espero você aqui daqui a pouco na oração das 18 horas. Hoje é domingo, hoje é o segundo dia da campanha do Salmo 125. Amanhã eu espero você aqui às 6 da manhã, amanhã é dia 15 de novembro de 2021, segundona na presença de Deus. Eu espero você na palavra de fé e também no terceiro dia da campanha do Salmo 125. Amém? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor pela tua infinita bênção e bondade. Muito obrigado por estar nos ensinando a tua palavra. Eu rogo encarecidamente que o Senhor nos dê um domingo de bênção, de vitória, de paz, de tranquilidade, de presença poderosa do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa ser conosco, nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Nos dá uma semana de bênção, eu oro com cada um dos teus servos e assim te peço em o nome de Jesus. Querido, beijo no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei. E nós vamos seguir juntos na palavra de fé e na oração das 18. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.